Olá, sou Dioclésio Camelo, professor da Universidade Estadual de Maringá, e vou apresentar esse trabalho para o 12º Encontro Internacional de Produção Científica do Unicesumar. O trabalho é O Futuro à Internet Pertence, análise sobre as mudanças promovidas pela internet. O trabalho foi elaborado por Dioclésio Camelo e por Aida Franco de Lima. A internet vem mudando a vida de muitas pessoas desde a sua liberação para fins comerciais. Muitas das mudanças que foram promovidas ao longo desse período que a internet esteve ativa, né, foram sentidas dentro das relações sociais, das relações comerciais, nas relações de trabalho e também no comportamento humano. Esse trabalho fez uma análise de 6 artigos que destacaram as mudanças sentidas através desse uso da internet, né? E expande os pontos que foram mais relevantes sobre essas mudanças. Para conduzir esse trabalho foi levantada a seguinte questão: quais foram os aspectos negativos e positivos observados nas mudanças que a sociedade apresentou com o uso da internet? Como objetivos desse trabalho, o presente artigo explora algumas das mudanças promovidas pelo contato e pelo uso da internet e quais foram os impactos individuais e coletivos que foram observados nesses últimos anos. Como método de trabalho, o projeto de pesquisa adotou um método exploratório para caracterizar as mudanças no comportamento, na percepção e nas relações pessoais quanto ao uso da internet. O trabalho apresentado nesse artigo expande alguns dos aspectos que foram apontados no artigo de Willett, por ser considerado como um dos mais amplos para indicar essas mudanças. Dentro dos aspectos dessa visão panorâmica que nós apresentamos no artigo, buscamos levantar alguns dos efeitos que foram sobre a privacidade, as relações interpessoais, as relações comerciais, as relações de trabalho e sobre também o comportamento humano. Né? Como resultado desse estudo, nós apresentamos no artigo alguns dos aspectos que consideramos mais evidentes, né? Por exemplo, antes da internet não se falava sobre a síndrome do fear of missing out, né? Que seria, em outras palavras, sobre a necessidade que as pessoas têm em ficar informadas, de se sentir sempre informadas sobre um determinado assunto, sobre uma determinada pessoa, né? E a sensação de ficar fora de algum tema. Né? Antes da internet, por exemplo, não existia a sensação de ficar inacessível. Hoje, permanecer conectado e ter os nossos dados armazenados dentro de uma rede social, dentro de um serviço, é algo bastante comum. Né? Esse comportamento, por outro lado, abre espaço para termos a nossa privacidade invadida. Cada vez mais nós temos os nossos dados vulneráveis e podemos ter também as nossas vidas expostas nas redes. Né? Com a internet, alguns dos aparelhos e sistemas caíram em desuso, como foi o caso que aconteceu com o fax, com os modems e até, inclusive, com as cartas escritas. Né? Hoje, utilizamos e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas para facilitar a comunicação entre as pessoas conhecidas. Uma outra questão sentida com a internet foi que o trabalho colaborativo passou a ser mais necessário e cada vez mais ativo com o uso das ferramentas digitais. Né? Hoje, com a pandemia do Covid-19, essas ferramentas acabaram se transformando em instrumentos para executar o nosso trabalho. Né? Então, cada vez mais interagimos com as ferramentas e com as pessoas utilizando essas ferramentas. Ao mesmo tempo, temos que lidar com um problema que são as distrações. Né? Como passamos mais tempo utilizando as redes, as distrações são mais evidentes. Então, um tema que é estudado é o chamado cyberslacking, né? Que é um tema que busca entender como as distrações afetam o nosso desempenho no trabalho. Né? Com a internet também, a gente tem a questão de que comer em família passou a ser uma atividade social que conta com distrações. Cada vez mais a gente vê famílias e casais e até crianças utilizando
dispositivos móveis enquanto estão numa relação social, num jantar, num almoço, né? Uma outra questão que a gente observa com a internet é que as pesquisas e estudos também sofreram algumas mudanças com o uso da internet. Cada vez mais as bibliotecas concorrem com os buscadores, com os diversos tipos de portais de pesquisa. Então as pessoas recorrem muito mais agora às pesquisas na internet para poder encontrar questões que desejam estudar. Também com a internet a gente vê que as discussões sobre questões de política e religião tomaram uma outra forma, né? Hoje, cada vez mais, a gente observa que grupos discutem sobre um determinado tema, né? E também a gente vê mais agressões, mais exposições que são feitas utilizando aplicativos de mensagem. Outra questão que a gente vê com a internet é a presença dos haters, né? Antigamente a gente não ouvia falar dessa questão tão evidente como a gente vê hoje. E a legislação hoje estuda sobre esse tema e, inclusive, alguns crimes são reconhecidos e investigados tratando sobre essa questão do hater, do crime de ódio. E esses foram alguns das questões que a gente apresenta no artigo, né? Como conclusões, o artigo apresentou algumas mudanças que foram identificadas com o uso da internet nos últimos anos. Fizemos uma visão panorâmica, né, mas que não esgotamos o tema sobre as mudanças, os efeitos que a internet promoveu, né? Mas apresentamos principalmente caminhos para que esse assunto possa ser ampliado e possa ser debatido com mais propriedade. Esse estudo mostra que é importante explorar o impacto da internet e identificar os efeitos que ela causa sobre a sociedade e as nossas vidas, né? Esperamos, com esse trabalho, ajudar a vencer alguns dos desafios e permitir que a internet possa se expandir com consciência e com certo amadurecimento para gerações futuras. Essas são algumas das referências, né, que utilizamos para essa apresentação, e no artigo a gente conta com outras referências com mais detalhes. Agradeço a atenção e, caso tenha alguma dúvida, os nossos contatos estarão disponíveis no artigo. Até mais.